E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje, depois de algum tempo, voltaremos a falar de aquisições. Olha o tamanho da pilha, bora pro vídeo. E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam gostando aí das nossas resenhas. Infelizmente, como vocês bem puderam ver, não tivemos resenha no domingo. Infelizmente, né? Eu tô falando recentemente nas lives, pedindo desculpa sempre que possível, porque o trabalho tá apertando e tem vezes que ou eu faço resenha em texto ou eu gravo resenha em vídeo, tá? Então tô tentando ficar aí cobrindo com um cobertor curto, né? Falta o pé, falta a cabeça. Espero poder normalizar isso em breve, né? Tomara que pelo menos não fique sem nada para vocês ao longo das semanas, tá? Tem algumas maratonas que eu tô planejando fazer, alguns outros tipos de conteúdos, né? Majoritariamente resenha, não é nada muito, digamos assim, inventivo, né? Por conta da minha rotina e eu tenho tanto o carisma quanto a criatividade de um tijolo, então eu não sei se eu conseguiria trazer coisas muito diferenciadas. E quando eu pego firme numa ideia, eu gosto de insistir nela para ir tocando adiante. No caso das aquisições, as resenhas normais também, quem sabe uma outra curiosidade, mas é sempre ali tentando, digamos, conciliar com o conteúdo principal que seriam justamente os textos, os vídeos para vocês. Resumindo o conteúdo do vídeo, pessoal, aquisições de segunda mão e mitos, promoções que tiveram no site. No caso da Mitos eu nem coloquei em ordem de como foi chegando, foram duas compras e é isso aí, vou tentar dialogar um pouco mais para além do tanto que eu já enrolo ao longo dos vídeos, beleza? No caso esses dois foram de segunda mão e todo o resto foi da Mitos, beleza? Vamos começar, não vamos perder tempo, tá? Espero que vocês estejam bem, como eu sempre falo. Isso aqui, ó, Marshall Blueberry, do Pipoca e Nanquim. O outro também é PN, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Essa é a capa, beleza? Lombadinha, tá bom? Contracapa. O contexto disso aqui é meramente o quê? Um spin-off feito póstumamente ali pros anos de 90 e pouco, se não me engano. Ele se passa ali, parece que entre o volume 3 e 4 da definitiva do Pipoca e Nanquim, né? Que já é um tantão por volumes, né? Mas ali pelo finalzinho da estrada, né? Quando o próprio Moebius pega, porque o Charlier, né, que é o roteirista original do Blueberry, ele falece e depois fica mais na mão do Giraud, que é o Moebius, né, no caso. E aí, no caso, ele chama que, se não me engano, acho que é o William Vance e o Michel Rouge. É isso mesmo, o William Vance ele ajuda até no Torgal, né, que tá saindo agora pelo Pipoca, e o Michel Rouge ele tem uma importância aí nos quadrinhos de faroeste, até onde eu sei, beleza? E aí, durante ali, talvez o conteúdo do volume 4, vamos falar assim para ficar mais fácil, eu não tenho certeza, tá? O Moebius, ele meio que quis treinar, de certa forma, pelo que eu pesquisei assim um pouco, que eu sei ainda, né? Eu ainda não li nada, por mais que a coleção definitiva já esteja aqui em casa, graças a Deus e graças a vocês também, como sempre. Parece que ele meio que quis dar uma testada, sabe? Ver se ele tem a manha do roteiro e tal, e ele foi e fez esse spin-off. Ele foi lançado nas vésperas ali entre o conteúdo do volume 4, se não me engano. Mas cronologicamente ele se passa ali pelo volume 1, volume 2. Esse negócio do Marshall é tipo um título, né? Como se fosse um xerife, um ranger, um negócio assim, eu não entendo muito bem, vocês me perdoem. E aí é uma aventura de entre safra entre ali as histórias normais, né? Ela foi feita depois, mas se passava no tempo normal. Tipo aquele Lendas Marvel da Panini, sabe? E aí agora vai me faltar o Na Trilha, no Rastro de Blueberry, né? Que é a antologia com vários nomes diferenciados fazendo homenagens ao personagem, né? Então são as 4 definitivas, o Marshall e agora o Rastro na trilha, né? Tem Juventude Blueberry, mas uma cacetada de coisa, mas aí o Pipoca e Nanquim vai lançando na medida que dá. Ah, mas Ivan, você comprou, você nem leu normal? Tô comprando para me garantir, né? Se Deus quiser eu vou ler, espero gostar, claro, e aí vai ficar aqui. Caso não, vou vender coleção fechada, valoriza, etc. Comprei no preço legal, vou falar pra vocês ainda, tá? E essa aqui é a segunda aquisição, tem que tampar aqui com o dedo, que o negócio é meio bruto aqui. Coleção Crepá, número 4, né? Esse aqui é o Bebê de Valentina e Outras Histórias. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né, aí na arte, vocês vão ter que dar um zoom, ou talvez eu faça aí pra vocês. Eu não consegui encontrar a página original, que eu não tive o tempo e a paciência. Mas vocês conseguiram perceber que tá faltando um traço ali pra fechar a cara da Valentina? Negócio estranho, né? E no caso aqui são compilados, né? Cada um a sua ordem, a sua maneira, porque a do Brasil, a ordem do Brasil é diferente da dos Estados Unidos, da ordem da Itália também, dependendo. E aí, né, eu tenho que até tomar cuidado para não mostrar o peitinho dela aqui, coitadinho. Essa é a lombada, beleza? E essa é a contracapa. E aqui, inclusive, é de uma história que faz referência a vários
ícones dos quadrinhos, bem bacana. E aqui também eu dei uma folheada, né? É nessa aqui que meio que faz o link cronológico e de família entre o Corto Maltese do Hugo Pratt, né? E a Valentina. Já dou um spoiler pra vocês, se não me engano ele é tipo um vô dela, porque a avó da Valentina deu uns pega no Corto Maltese, um negócio assim, ou foi amigada, foi casada com ele. Eu ainda vou ler, eu vou descobrir pra falar pra vocês. Sobre esse volume em si, ele é o quarto da coleção Crepá, tá? Nos Estados Unidos, se não me engano, tá no, acho que no 10 já, no 11, tá bem longe. E também, no caso, vai ser a última coleção, né? O último volume da coleção, mais recentemente falando, porque meio que deram uma pausa. Esse ano não sairá mais nada. Meu palpite é porque não vendeu tanto, ou imprimiram demais, estão esperando dar uma esgotadinha, né? E aí esse volume, se não me engano, esse é no ano passado, né? Vai dar uma pausa e 27 planejam retomar. Já falaram isso em live, normal, não é um chutômetro meu aqui. Tá bom? Deixa eu ver mais o que. No caso do Marshall, pessoal, né? Como eu mostrei pra vocês, os dois são de capa dura. O Marshall ele tem recheio em offset, que é o papel que eu falo que é melhor para quadrinho europeu colorido, né? Pintado, etc. Ele é offset. E o recheio do Crepá é couché, tá bom? Mas é um couché bacana e tal, por mais que eu goste, prefira, né? Também o offset para preto e branco. A gramatura, a pegada ali desse coleção Crepá tá muito bacana, tá muito legal. Gramatura legal, folheamento bacana, o caimento tá bacana, miolo costurado, etc. Não tive problemas. E mesmo tendo comprado de segunda mão, na realidade estava lacrado na mão do antigo dono. Cara, muito gente boa. Não sei se ele vai ver esse vídeo, né? Um abraço pra você, meu querido. Espero que você esteja muito bem aí. Muito obrigado pela moral. E se não me engano, ficou 55 o Marshall e 85 o Crepá, volume 4. Né? Então são preços aí bem bacanas. Ficam uns 20 e poucos de frete, se não me engano. E como eu sempre falo, né, seja por mim aqui do pessoal que eu ajudo, né, inclusive ele tava de olhar uma lista para eu ajudar ele, quando eu tô gravando aqui para vocês, a gente ainda não arrematou a conversa, mas ele é um cara muito solícito, um cara muito gente boa, né, pedi aí, conversei com ele bastante, expliquei para ele a história, porque são edições pesadas, principalmente o Crepá, né, o volume 4, ele entendeu, ele realmente viu que era um negócio mais complicado de se enviar, porque ele precisava dar a grana mais correndo, queria ir no Pix. Eu falei, olha, a gaita eu até tenho, mas a gente tem que chegar no meio termo. E aí que eu brinco, né, que é a magia, que é o charme das negociações informais, né, um cabo de guerra, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Foi um preço razoável, uma oferta bacana. 50% ou um pouquinho mais, né, se você for ver os preços cheios aí das edições na Amazon, no site da editora, etc. Eu iria comprar isso de qualquer jeito, só que justamente por ajudar uma pessoa e o preço um pouquinho abaixo dos 50%, né, aliás, um pouco mais que 50%, mesmo pagando frete à parte, não tem sido frete grátis, eu optei por ajudar o cara por conta desse lance que eu falo com vocês, né? E querendo ou não, de certa forma, é um contato até que eu consigo para vocês que nos acompanham, que comprou por nós, porque aí a pessoa também pega confiança, né? E vira ali uma amizade bonita, uma camaradagem legal para fazer negócio. E no caso, quem lucra também é vocês com as listas de vendas. Agora que passamos o mercado de segunda mão, vamos focar na Mitos. Novamente, não tá em ordem de quando chegou e tal, mas foram duas compras, beleza? Uma foram pré-vendas de fevereiro, para vocês verem o absurdo, né? A Mitos tá aí tendo mais alguns defeitinhos, né? Eu encho a boca para falar, porque né, eu já falei isso em lives, em vídeos, etc. Tem hora que eles acertam, aí tem hora que até acertando eles erram em alguma outra coisa, algum outro aspecto. Eu vou até comentar um pouco mais disso aqui para vocês. Eu tive alguns probleminhas com algumas edições aqui, né? Mas no geral são coisas que demandam paciência. Assim como eu meio que fiz um exercício de futurologia nas aquisições da Mitos do ano passado, né? Do finalzinho do ano passado, eu acabei acertando algumas coisas aqui também, né? Tem que ter paciência para daí ter mais de 50%, quem sabe até 60% de desconto. Ah, Ivan, é sacanagem sua e não sei o que. Pode até ser, mas justamente cada um joga com as armas que tem. E infelizmente ainda não fizeram, né? Que nem a gente brinca na minha região, ainda não inventaram o pé de dinheiro. Que quando tiver, com certeza eu vou fazer aí uma grande implantação deles para poder comprar o que eu quiser sem pudor. Uma foi a pré-venda em fevereiro e a outra foi uma promoção ali pro meio de maio, se não me engano, né? Juntou uns cupons e tal, deu 57%, 58%. E aí realmente é o máximo que dá. Exceto uma outra coisa, quando encalha, eles perdem a paciência de vender.
tipo o Grendel, né? O Grendel quando eu comprei tava R$ 40, sem frete, claro, né? Então vou mostrar aqui pra vocês, uma foi dessa pré-venda de fevereiro e a outra dessa promoçãozinha de maio. Aí eu juntei tudo aqui, beleza? Tanto que as de segunda mão aqui pro vídeo pra vocês estão meio que de gaiato, porque haverão ainda outros vídeos, né? Se Deus quiser aí, aquisições vindouras com outras editoras, outros temas, e aí para não ficar muito misturado e até grande, né? Porque eu já não calo a boca, o vídeo já é grande demais por conta disso, tá bom? Vamos começar com isso aqui, pessoal. Metal Hurlan, né? O compilado americano, né? No caso, ele é promovido, né? Foi promovido pelo Humanoids americano lá por 2000 e pouquinho. Mas tem nomes franceses aqui, né? Essa é a capa, beleza? Lombadinha. Contracapa, né? Nomes como François Bouc, Kurt Busiek, Richard Corbin, Guy Davis, Tom Lee Edwards, Christian Gosset, Cully Hamner, Geoff Jones, David Lloyd, Jerome Penha, Gerard Parel, Ryan Suk, entre muitos outros. E se não me engano, esse negócio do François Bouc aqui, entre aspas, né, brincando, é uma fake news. Porque a história do François Bouc era para ter saído aqui, mas acabou que ficou só no tal do especial para promover essa edição, né, numa reunião da Medos, aquelas convençõezinhas que eles fazem, tinha uma espécie de one shot de brinde que era dado lá. Nesse one shot teve a história do François, aqui não teve. E aí acabou que virou bagunça e até motivo de troça, né? Fizeram chacota nos grupos por aí. O pessoal reclamando, né? E tirando o sarro da editora, que até quando acerta, no caso de trazer a publicação bacana, né? Dizem que é legal, até nisso, quando acertam, erram. E aí fica um spoiler pra vocês, né? Já foi até anunciado em live, eu até contei isso nas minhas lives de notícia, né? O nosso Notícias da Semana, recomendo que vocês nos acompanhem também, né? Tem bate-papo com o pessoal, quem aparece na live a gente troca uma ideia. Tem, né, o pessoal aparece lá, tem desabafo, um monte de coisa, parece uma conversa de boteco, é bem legal mesmo. E nessas, digamos, rodadas de notícias que nós fizemos, eu acabei vendo, né, por uma informação do PDF da Mitos, de vez em quando eles divulgam, né, para os influencers, aí eu vou lá, né, no caso da pessoa que divulga o PDF, eu vou começando a destrinchar. E na live mais recentemente, né, tanto pelo PDF quanto depois que foi propagado pelo próprio Igor Lopes, né, que é o cara que trabalha lá, nós teremos um Metal Hurlan especial Alejandro Jodorowsky, que na verdade é um encadernado americano chamado Screaming Planets. Só que aqui no Brasil quiseram fazer desse jeito, né? No caso do nome do Alejandro Jodorowsky, chamar muita atenção. Eu até não acho errado, mas botar o nome traduzido, achar um outro termo para Screaming Planets, né? Que seriam, sei lá, planetas uivantes, gritantes, rangentes, alguma coisa assim, né? Eu acho que teria sido melhor. Mas justamente por conta do nome do autor, né? Eu não sou dono da editora, eu não mando porra nenhuma. E é isso, esse capinha dura ele é do ano passado, eu tava esperando baratear, e ainda assim não foi um preço tão legal na minha opinião. Eu vou falar listado ao final, beleza? Pra ficar mais fácil pra vocês, tudo bem? E neste caso nós temos a Metal Hurlan, vamos esperar o do Jodorowsky sair, e agora vamos falar um pouquinho, né, também de Minola, né, Hellboy e afins, beleza? No caso aqui, né, Caçador de Bruxas, o Edward Grey, Witchfinder, né, eu chamava de Witchfinder até, digamos, determinar o nome aqui em português, né? Agora vou ter que desacostumar e decorar um outro nome, vamos falar assim, né? Esse é o primeiro volume de 2, se não me engano, beleza? Ainda vai sair o segundo, tá bom? Capa cartão, papel couché, bababá, mesma coisa, né? No caso também do Metal Hurlan, é capa dura e couché, tá bom? Essa é a frente, beleza? Lombadinha, volume 1 de 2, como eu disse, e contracapa. Nomes como Mike Mignola e John Arcudi, provavelmente igual no BPDP, né, ajudando no roteiro. E aqui tem Kim Newman, Maura McHugh, Ben Steinbeck, John Severin, né, o cara da velha guarda, Tyler Crook, Dave Stewart e vários outros, né. Então aqui tem arte, cores, etc. Beleza? Novamente, primeiro volume de 2, beleza? Padrãozinho de ônibus da Mitos, né? Capa cartão, bababá, é isso aí. Continuando aqui, outro derivado para vocês, Lagosta Johnson, primeiro de 2 também, se não me engano, tá bom? Essa é a frente, tá bom? Essa é a lombadinha, beleza? E essa é a contracapa, tá? Nomes como Mike Mignola e John Arcudi ajudando o roteiro, né? Tem um aqui que acho que é Tom Tizonzik, acho que é assim que fala, Joe Quirio, Kevin Nolan, Sebastião Filmara, Wilfredo Torres e Dave Stewart, no caso é as cores, né? Todo o resto aqui, do Tom Zik ao Wilfredo, provavelmente são a arte, né? Cadernadinho bacana, não é tão grosso, né? Então a gente tem que esperar o preço valer mais a pena, tá? Aqui tá falando que tem 452 páginas, deixa eu ver aqui os outros. O Caçador de Bruxas tem 436 e a Metal Hurlan, se não me engano, tem umas 500 e pouco. Eu posso estar enganado, beleza? Eu nem tenho muito costume de falar as páginas porque isso aí fica mais contido na resenha,
né? Vamos lá. Continuando aqui, né? Agora mais uma série aqui começando, né? Da Dark Horse. Boom Casca Grossa, né? Esse é um monte de velharia. É o subtítulo dos ônibus, né? Esse é o primeiro de 6, se não me engano, nos Estados Unidos, tá? Aqui à frente, lombada, tá? Bem bacaninha. Contracapa. No caso aqui também não tem só o símbolo da Dark Horse, né? Mas acho que é o da Albatross, não sei das quantas, que é a editora, o selo independente, justamente do Eric Powell, né? O Eric Powell fez o Boom, tem um crossover, acho que aqui já tem um crossover com o Hellboy, tem também um quadrinho sobre o Ed Gein, né? Que é o cara que inspirou o Massacre da Serra Elétrica, acho que é pela Dark Side, só no Brasil, né? E aí tem aqui, ó, esse aqui também tem 468 páginas, bastante coisa mesmo, bem legal. Capa cartão, puxê, belezinha, tá? E sempre como eu falo aí, né? Como sempre comprar na Mitos é, digamos, uma montanha russa de emoções, né? Tem coisa que sai bacana, tem coisa que sai mais ruinzinha, é orelha amassada, é página dobrada, é vinco ruim. Eu mesmo aqui tem alguns que eu tive que refazer a cola. Eu sempre deixo isso explicitado, né? E eu reclamo isso também quando é na Panini, pelo amor de Deus, tá? Pra vocês não acharem que é um ataque, né, centrado, focado justamente na editora, não é uma forma de perseguição, um negócio assim de sacanagem. Mas eu acho que quando acontece recorrentemente, eu, digamos, acho pertinente contar, né, falar e ser transparente com vocês. Principalmente pela grana gasta, né, o negócio que conta muito nessas horas. Não é só acabamento, não é só coisa, é também o que eles chamam também de pós-venda, né, a entrega, o acabamento das edições, a acomodação na caixa, se também os correios vieram, né, mas isso aí já não depende da editora, mas digamos, toda a experiência de compra e entrega, né, e acomodação aqui na coleção, beleza? Agora continuando aqui, ó, mais universo para vocês. Powers de Brian Michael Bendis, né? No caso aqui tem o Bendis e o Michael Avon Omen, né, na arte, no caso. O Bendis faz só o roteiro, beleza? Esse é o primeiro dessa leva principal, se não me engano, a primeira onda, vamos dizer assim, eu acho. São 5, 6 volumes, posso estar enganado, tá? Esse aqui é o que o pessoal brinca que é o Bendis do Velho Testamento, o Bendis que vale. A época mais marcante dele, vamos dizer assim, né? Ali, acho que um pouco antes até dele começar a fazer o Demolidor, que vai sair pela Panini de novo aí, o pessoal gosta bastante também, né? Essa é a capinha, beleza? Aqui é um dos arcos, né, de quem matou a garota retrô, pelo menos na época da Panini e da Devir, os encadernados tinham esse nome, né, se não me engano. Lombadinho, bem bacaninha, simples, direto ao ponto, bacana mesmo. E a contracapa. Dizem que é uma baita história, assim, é uma baita obra, né, e que nem o povo brinca hoje em dia comparado, nem parece que foi o Bendis se comparado ao autor hoje em dia, tá? Capa cartão, recheio puxê, né, como sempre aí, e 468 páginas, beleza? E vamos para a reta final do vídeo, pessoal. 2 formatões, né, um é o derivado do Dredd e o outro é uma parada mais barra pesada, vamos dizer assim, tá bom? No caso, vamos começar com esse aqui, né, 2 formatões, como eu disse. Esse é o primeiro, né, bem legal, bem grandão, ó. Eu acho que é comparado o tamanho, né, assim, de formato aqui de cara, do Essenciais, né, que seria um novo formato hoje em dia do Dredd, né, não é aquele menorzinho capa dura, hoje em dia, esses maiorzões de capa cartão, né. Mega City Confidencial, edição integral. Essa é a frente. Olha o tamanho da grossura do negócio, né, a lombadinha. Contra capa, beleza? No caso aqui, são 488 páginas, beleza? Nomes como Jock e Andy Diggle, tem também aqui Harry Flint, Robbie Williams e Simon Colaby. Eu não sei se o Andy Diggle faz o roteiro de todas, né? E o Jock talvez ele ajude algumas coisas aqui. Se não me engano, o primeiro arco é ilustrado por ele, tá? Mas é isso aí, Jock, Andy Diggle, Harry Flint, Robbie Williams e Simon Colaby. É uma edição que não tem orelhas, tá? Mas tem a capa bacana, eu tava olhando. E esse aqui, por ser preto e branco, o recheio é um offset, viu? Do que eu peguei, talvez já dê um azar, não é um offset tão grosso. É um offset do meio termo para baixo, tá? Talvez para acomodar muita coisa, né? Então, talvez se fizesse uma gramatura maior, ficaria mais pesado, mais caro. O acabamento, né, do encadernado teria que fazer ele maiorzão. Então, talvez aí dá para relevar, né? Não é totalmente relaxado assim, feita a revelia, tá? E esse outro aqui agora é mais complicado de mostrar, mas eu creio que a sobrecapa vai me salvar. No caso aqui já tá no saquinho que eu uso, porque infelizmente eu não consegui salvar o lacre original, infelizmente, tá? No caso aqui, ó, vou abrir aqui pra vocês, Lost Girls do Alan Moore com a Melinda Gabb, que eu não sei se ainda é a esposa dele ou foi uma das esposas dele,
né? No caso aqui é uma edição especial de hoje em dia, né, que saiu. Quando saiu pela primeira vez no Brasil, acho que foi picadinho em 3 pela Devir. Aí depois de muitos anos, ali para 2018, 19 eu acho, saiu um capa dura integral pela Mitos. Só que aí tem o tal do espelhamento de páginas, meio que fez virado, sabe? O que era par era para ser ímpar, um negócio assim. Então matava metade da graça, aquele negócio da reviravolta pela virada de página foi perdido, várias coisas nesse sentido, né? Para quem lê o digital não faz diferença nenhuma, né? Se não me engano, até a edição digital que tem disponível por aí é justamente pautada nessa. Então, como é passar de página a página, não fez diferença nenhuma. Melhor para quem leu, né? Quem teve a física, eu não sei se importou com isso a esse ponto, mas como eu já não tinha na época, eu pulei para esse aqui direto. Edição de capa cartão, tá? Tem sobrecapa. Eu não sei se eu dei sorte porque veio da loja, mas eu também ganhei o marca-página, tá? Desse mesmo estilinho, com esse mesmo design, esse roxinho muito bonitinho. Ivan tira a sobrecapa. Não. Por quê? No caso não é só uma preguiça de tirar do saquinho, mas é porque aqui tem uma malandragem do lance daquela piada, né? Melhor nudez do que nos nossos, né? Tipo um negócio assim. Então tem umas moças aqui que tá uns negócios, umas roupas mais, digamos, soltinhas, né? Enquanto a própria obra tem um teor erótico, né? Pra não falar aquela palavrinha com P, muito forte. Tem gente que acha massa pra caramba, tem gente que não gosta porque é muito agressivo, muito gratuito. Eu vou ler, eu já sou habituado com hentai, algum tipo de quadrinho erótico. Ainda quero ler também, por exemplo, o Druna, que eu não sei como é que é, se é muito gratuito, mas eu fui, né, já sabendo o que esperar, né? No caso aqui, se não me engano, é a Dorothy, a Alice do País das Maravilhas e, se não me engano, a Branca de Neve, eu acho. São 3 moças dos contos de fadas numa reimaginação nos tempos do pré-guerra ou ali durante a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Eu ainda vou ler, vou trazer para vocês aí, quem sabe, mas é, digamos assim, uma alopração, uma deturpação de personagens de contos de fadas de uma maneira mais saliente pelo Alan Moore e a esposa, né? Não sei se ainda é e tal, que é a Melinda Gabb. Eu já ia me esquecendo, né? Essa é a frente, tá? Lombadinha para vocês, beleza? Não sei se vai dar pra ver. Grande pra caramba. E a contracapa. É um material bem legal, cara. Foda é o preço, né? Como eu sempre falo. Mas o acabamento muito bacana. Aqui o papel tá de qualidade. Eu acho que é offset. Se não me engano é offset mesmo. Esse aqui, tá? Tem sobrecapa. Eu dei sorte de pelo menos vir um marca-página. E eu vou estar falando pra vocês o preço de cada um pra ficar mais fácil aqui. Como eu disse, foram 2 compras, tá? Em meses distintos, promoções diferentes. Então considerem mais que 50%, de 50% a 60%, tá? E vocês fazem uma conta aí, problema de vocês que se virem, tá? Vamos lá. Lagosta Johnson custou R$ 83,91, o Powers custou R$ 99,66, o Mega City Confidencial também, mesmo preço, Caçador de Bruxas, o primeiro, R$ 79,38, Goon Omnibus custou R$ 83,56, Lost Girls custou R$ 104,46, esse já foi mais pesado, por conta do formatão e tal, até relevo, né, que é uma edição 3 em 1, mas como sempre pesa no bolso, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Metal Hurlan, a edição de capa dura, né, da lombada amarela que eu mostrei pra vocês, R$ 98,19. Alguns aqui poderiam ter sido mais baratos, mas como eu disse, a não ser que nem alguns teóricos da conspiração falam que os preços cheios são meio que, não diria inflacionados necessariamente, mas meio que maquiados de uma suposta regra de 3 para fazer valer na compra do produto final. Então vamos supor, põe a 300, é claro que ninguém vai comprar a 300, mas quando ficar de promoção a menos de 200, aí seria quase como se fosse o preço real. Isso, pessoal, são comentários que eu já vi do pessoal, tá? Alguns eu até concordo, outros eu já acho muito exagerado, como eu sempre brinco, né? Teve a época também que o pessoal ficava falando que, ai não, as pré-vendas da Panini não vêm porque estão financiando as coisas da produção com o dinheiro do povo que comprou em pré-venda. Eu acho que a nível de Panini isso é um tanto quanto absurdo. Se fosse uma editora menor, ou uma editora com um lastro aí de trambiques ao longo do caminho, quem sabe poderia ser mais justificado. Mas, por exemplo, esse que eu tô brincando com vocês, e eu já vi muita gente falar, inclusive alguns canais que são mais antigos que espalharam esse papo, que eu acho que é uma irresponsabilidade, já que o pessoal fica, fake news, não sei o que, eu acho que é algo passível sim, de passar o pito em canais assim e falar, meu irmão, para de falar merda, porque você tá se queimando por bobagem, esse papo não tem procedência nenhuma. E eu não falei, pessoal, talvez eu acho, né, pro fim do vídeo agora, pra não ficar muito ruim, eu falei das aquisições de segunda mão, mas talvez eu não falei das páginas, tá? O Crepá ali tem pra 400, 500 e pouco, se não me engano, e o Marshall, se não me engano,
engano ele tem quase 200, porque são 3 partes, geralmente as BDs ali, os tomos, né, são 60, 70 e poucas, eu acho que ele deve ter umas 180, 190 e poucas páginas. Eu acho que é tudo, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Novamente aí explicitando, isso não ataca a editora, né? Eu não tô querendo botar a editora na baixa tentando valorizar o mercado de segunda mão, tá? Não é uma sacanagem nem nada, mas o que é certo é certo. Eu tô aqui dividindo a minha experiência. Eu já tive colegas que nunca teve um problema sequer na Panini, na Mitos, no Pipoca Nanquim, nada. Então é muito da sorte. E no caso eu falo apenas o meu lado. Se você tem uma experiência semelhante no sentido negativo, deixa aqui nos comentários. Se você concorda, corrobora com alguma teoria maluca do pessoal, deixa aqui também. Se você discorda de tudo que eu falei, me mande a merda, não tem problema. O comentário tá aí aberto para isso, né? Eu creio que eu nunca tenha censurado nenhum comentário aqui no canal. Claro que, né, pelo menos do que eu vi, eram comentários tranquilos, né? Não há ataque gratuito, um xingo à minha mãe, qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que ainda posso me dar ao luxo de falar que eu sou um sujeito bem aberto à conversa, democrático nesse sentido. Comentem também o que vocês compraram recentemente, se vocês curtiram isso aqui, né? Talvez até ideia para vocês lerem alguma coisa, correr atrás e tal, porque como eu disse, por exemplo, o Lost Girls tem digital na internet para você ler. Eu acho que tem até baseado na edição da The Verge antigamente, mas a mais recente que uma vez eu pesquisei, antes de criar coragem de comprar, foi justamente a versão de capa dura da Mitos, né? Eu ia falar The Verge de novo, vai que viagem, da Mitos, tá? E aí como no scan não faz diferença, né? Tanto faz, tanto fez. Eu acho que é tudo, muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Parte disso aqui é financiado por vocês através das compras do mercado de segunda mão do pessoal que eu ajudo, nosso link de Amazon, nosso link de Panini. No caso, eu ainda não juntei o suficiente para falar que estamos fazendo através do Correio Multiversal, né? O QR Code aí para vocês, como sempre. Mas é que nem eu brinco, né? Eu sempre falo assim, no caso, num quesito mais carinhoso um pouco, né? Como no Tropa de Elite, né? Vocês que financiam essa merda aqui, né? Então, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, por ter assistido até aqui. Deixa aí seu veredito, seus pormenores nos comentários e nos vemos na próxima. E novamente, me perdoe por não ter tido resenha essa semana. Espero consertar isso em breve, beleza? Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Fiquem com a fotinha do fim do vídeo. Tchau, tchau. Valeu.